Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente. Uma vez por semana, aqui no Aprender a Comer, respondemos a dúvidas de ouvintes. Já sabe que pode enviar as suas em busca de uma alimentação mais saudável para marianachaves@observador.pt. E a Mariana cá está para responder a essas dúvidas, não é? Olá, Mariana. Olá, Nelson, como estás? Olha, gosto muito do tema que o Diogo propôs. Ele tem uma pergunta muito concreta. Comer broa de milho é mais saudável que pão branco? Eu quero saber a resposta a isto, porque eu adoro broa de milho, mas imagino que haja aqui um se. E também imagino que não deve ser muito fácil responder esta pergunta assim com sim e não. Broa de milho é mais saudável que pão branco? Não dá para responder de forma tão literal. Infelizmente, também sou uma amante de broa de milho, principalmente se for daquelas mais rústicas. Aqui o mais saudável vai depender, obviamente, do quê? Da receita em si, não é? Do pão. Claro que tudo depende do contexto. Se esse pão é comido sozinho, se é comido com alguma proteína, tudo mais que já nos ouviram aqui falar bastante. Mas a verdade é que temos que, se queremos isolar aqui o pão branco, farinha de trigo refinada e uma broa de milho, que agora aqui é que complexifica um bocadinho, não é apenas farinha de milho. Esta é uma grande diferença. Portanto, uma broa de milho é feita com farinha de milho e normalmente misturado, ou uma farinha de trigo ou uma farinha de centeio, com proporções diferentes consoante a pessoa que está a fazer. Portanto, também é importante aqui percebermos que um pão branco é sempre um pão com um índice glicémico mais alto. Aliás, é sempre a referência para nós sabermos o índice glicémico dos outros alimentos. E, na prática, é bastante mais interessante trocar um pão branco por outro pão que tenha um bocadinho mais de fibra, como um pão integral, não é? Um pão de mistura de farinhas integrais e refinadas, sem dúvida. Então, onde é que entra aqui a broa de milho nesta história? Como é que a podemos distinguir do restante? Olha, entra principalmente porque quando estamos a falar em não consumir o pão branco e consumir a broa de milho, que é o que o Diogo me estava a perguntar, estamos a falar de um ponto muito positivo, que é a diversificação alimentar. É aquela ideia do nem sempre nem nunca, não é? Mas com alguma moderação. Sim, e principalmente porque neste grupo da roda dos alimentos, vamos dizer, neste grupo alimentar dos cereais e derivados, tu não tens num único alimento, num único cereal, neste caso no trigo ou no milho, todos os nutrientes que precisamos. Por isso é que a importância da diversificação alimentar, que as pessoas às vezes não se lembram tanto do variar, é porque numa farinha de milho, por exemplo, eu posso ter mais ferro, mais minerais associados. E, portanto, ao diversificar, eu estar a comer um pão que tem farinha de milho com farinha de trigo ou de centeio, eu, na verdade, estou a comer mais grupos de cereais aí dentro. Portanto, as matérias-primas são diferentes e os nutrientes vão ser diferentes. Há essa diferença, de facto, entre a broa de milho e o tal pão branco, mas dentro da broa de milho também há broas de milho diferentes umas das outras. Sim, há broas de milho diferentes, por isso é que eu também te disse no início que gosto delas um bocadinho mais à antiga, vamos dizer assim. Quando são mais amareladas. Sim. Há umas assim mais amareladas que outras. Olha, gosto delas um bocadinho mais escuras. Ok. Mais tradicionais, em que provavelmente se calhar também tem a mistura de centeio e se calhar por isso também gosto, mas elas geralmente são mais densas, não é? E pode haver diferença na farinha de milho utilizada. Ela pode ser mais ou menos refinada. E quando nós dizemos isto, é o grau de refinamento da farinha de milho, portanto, a farinha ser menos refinada quer dizer que vai ter mais fibra, mais vitaminas e minerais. E quando ela é menos refinada, vai ter menos fibra. Normalmente as versões comerciais, infelizmente, utilizam mais a versão mais refinada. E depois a questão da percentagem de milho, não é? Há broas com mais milho e outras com mais trigo ou mais centeio. E isso muda muito, por exemplo, a textura, o facto de elas serem densas. Eu gosto delas bem densas. Isso muda realmente. Portanto, duas broas diferentes vão se comportar depois também de maneira diferente no nosso sangue, não é? Em termos de glicémia. Olhando aqui para a questão das farinhas, a farinha de milho é melhor que a farinha de trigo? Olha, a verdade é que se nós olharmos só para a farinha, Nelson, como perguntas, o que sabemos de índice glicémico é isto que nos importa nos cereais, não é? Que é como é que depois comermos essa farinha se vai refletir no nosso sangue em termos de açúcar no sangue. A farinha de milho isoladamente pode ter um índice glicémico igual ou até superior à farinha de trigo.
Portanto, isso isolado, mas não dá para fazer essa extrapolação em relação ao alimento final, ou seja, a broa como um todo, porque na verdade estamos aqui a falar de mistura de farinhas, de um processo de confecção, densidades diferentes, portanto essa extrapolação não conseguimos fazer. E existe, desculpa interromper, e existe aqui uma coisa muito interessante que é, eu achei graça o Diogo fazer esta pergunta agora, ano 2026, porque só o ano passado, em 2025, é que apareceu um estudo a falar sobre a diferença entre a broa de milho e um pão branco. Só agora, que não tem muita relevância na medida em que foi feita com poucas pessoas, mas foi feito com 30 gramas de pão e de broa de milho e, na verdade, conseguiu-se aqui resultados diferentes e, portanto, tem algum interesse e achei engraçado, não sei se ele por acaso teve acesso a isso, achei engraçado ser nesta altura. Eu imagino também que não deve ser fácil fazer-se um estudo quando a broa de milho e o pão branco a broa de milho não é igual a outras broas de milho, não é? Como diz, e o pão branco também tem muitas diferenças entre si. Mas se a farinha de milho pode ter um índice glicémico igual ou até superior, como é que a broa pode dar glicemia mais baixa? Exatamente. Ou seja, neste estudo mostraram isto, que a glicemia, portanto, o açúcar no sangue após comer broa, que até se tinha revelado mais baixo. Okay. E, como eu digo, é um estudo que ainda precisa de muitos estudos para comprovar isto. Não é não estamos aqui a dizer que é de facto isto que acontece. É apenas uma curiosidade, vamos dizer assim. Pensa-se que é porque tem na sua constituição mais amilose, portanto, que é um componente do amido, que é digerido de forma mais lenta. Basicamente é isto, ou seja... Então fica mais tempo no sangue. Exato, a absorção vai ser mais lenta, não vai ser toda de uma vez e por isso não vai dar um pico de glicemia tão alto. E também, pensa-se que o processo térmico de fazer a broa também aumenta o amido resistente. É uma coisa que se fala também sobre o arroz, o facto de arrefecermos o arroz, criar mais amido resistente e que também vai ter exatamente esse impacto de uma absorção mais lenta dos açúcares. A absorção mais lenta dos açúcares dá um índice glicémico mais baixo. Portanto, isto é o que se pensa, atenção, ainda não se comprovou, mas tem graça falarmos disto, porque eu acho que muita gente adora broa, não é? Portanto, broa na nossa alimentação portuguesa é um alimento querido. É pena que não me consigas dizer que a broa é de facto mais saudável que o pão branco. Isso não conseguimos dizer, não é? Não conseguimos. Eu também queria muito, mas não conseguimos. Eu acho que temos que pensar aqui que vale a pena diversificar e com a broa nós diversificamos. Vale a pena, quando nós falamos em pão branco, se calhar a escolha aqui tem que ser tentar não comer o pão branco, tentar transformá-lo num pão de mistura ou num pão integral e também diversificar com a broa de milho. Acho que isto faz todo o sentido. E lembrar-nos que o impacto que o pão tem vai depender sempre daquilo com o que estamos a comer a acompanhar o pão, não é? Exatamente. E portanto, onde encaixamos aqui o pão, e nós já sabemos que pão é um alimento que nós todos gostamos, pode ser realmente saudável. Aliás, nós já falámos bastante sobre o pão aqui. Temos um programa... alguns episódios sobre isso, acho eu. Exatamente. Eu lembro-me de um que é o pão é um inimigo da dieta, que na verdade não é. Fica já aqui o disclaimer. Exatamente, mas que tem... Nós até dividimos isto em 2 episódios e, portanto, falámos bastante sobre várias coisas do pão, pão de fermentação lenta, etc. E depois temos outro que se chama Podemos comer pão ao almoço e ao jantar, que também foi uma pergunta aqui de um ouvinte. Muito bem, respondemos hoje a uma dúvida do Diogo. É mais saudável comer broa de milho ou pão branco? Não é a resposta, não é imediata e não é fácil, mas a diversificação da alimentação é sempre uma boa solução. De que é que vamos falar no próximo episódio, Mariana? Olha, no próximo episódio vamos falar se é possível ou não comermos menos sem passar fome. Ok, isso era espetacular. É verdade, temos truques, não é? Por isso é que aqui estou, vamos falar de truques. Truques para ouvir no próximo episódio do Aprender a Comer, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, até para a semana. Até para a semana, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente.